Olá pessoal, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Hoje, aqui no IAI Tem Cobertura, eu estive analisando, eu recebi aqui alguns livros essa semana, né? Na verdade, eu estava viajando, cheguei aqui em São Paulo, recebi alguns livros de alguns amigos, assim, da área do direito, que fizeram uma coletânea, escreveram alguns artigos e publicaram em dois grandes livros aqui. Hoje vou falar um pouquinho deles. E também vou recomendar algumas outras literaturas de outros amigos, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o IAI Tem Cobertura, né? Tem tudo a ver, né? Então, a leitura, a gente buscar uma leitura técnica dentro do mercado de seguros, e principalmente abordando os temas de responsabilidade civil, isso é fundamental. Como dei aula no MBA, fui convidado algumas vezes para acompanhar, né, alguns alunos e tudo mais, na questão da redação de um TCC, e a grande dúvida sempre, né, ela se relaciona a onde encontrar literatura. A gente não tem muita literatura no Brasil, né, a respeito de seguros, né? Às vezes nos meus vídeos vocês vão ver algumas coisas assim de Boston, algumas coisas relacionadas aos Estados Unidos, aqui também na minha pequena stand que eu deixo à mostra. Mas por quê? Cara, olha só, eu tive um tempo aqui viajando e tal, fui participar de um evento em Boston e tive uma feliz surpresa de encontrar lá uma biblioteca sobre seguro, né? E os Estados Unidos, como é um mercado muito pujante na questão da responsabilidade civil, na questão do conflito, das cortes atuando severamente, eles têm histórico lá de sinistro, de grandes eventos, assim, de centenas de anos, para ser bem sincero. Então, Workers' Compensation, um monte de coisa, que é acidente de trabalho, né? Eles têm uma pancada de informação. Eu também gosto muito dessas literaturas que a gente encontra, né? Esse aqui é um pouquinho antigo, mas é uma literatura sobre responsabilidade civil, empregador, né? A gente tem aqui também algumas publicações aí de alguns seguradores, né, que colocam algumas publicações. Então, para quem quer estudar, para quem quer entender, olha, checar o que a gente fala aqui, né, entrar num debate mais técnico e até por curiosidade mesmo saber, né, onde que pode ser encontrada a literatura a respeito dos seguros e a respeito da responsabilidade civil. A gente fica aí à disposição, né, desde já aqui no IAI Tem Cobertura, para indicar alguns amigos, autores, livros que a gente conhece, que eu uso por aqui como consulta, né? Aqui eu tenho o livro do meu amigo aqui também, é bem legal esse livro aqui. Eu participei do lançamento do livro lá como debatedor no convite, foi bem interessante. Isso é uma literatura, essa daqui de seguros ambientais, que quase me levou a ceder na questão da obrigatoriedade do seguro, né? O que isso, a relevância disso, né? Então, quando a gente começa a estudar, ler as questões técnicas, fazer essa interpretação junto com a legislação, e autores como esses, dedicados, né, à questão da responsabilidade civil, interessante assim que a gente encontra muitos advogados escrevendo, né, poucos técnicos de seguro escrevem sobre a matéria responsabilidade civil. Então eu, na qualidade de técnico, quero trazer aqui um canal para a gente discutir isso, né? Pegar essas coisas técnicas, esse juridiquês que para a maioria pode ser considerado algo muito desafiador, complicado. A ideia é trazer aqui temas para a gente discutir. Então, se você tem uma dúvida, olha, Marcos, tem um artigo, ou tem uma decisão, tem uma polêmica aqui, traz para a gente debater, discutir, saber a tua opinião, né? Então, eu estou lendo aqui, esse aqui é da Revista dos Tribunais, né? Tem também o pessoal aqui da IDA, que escreve muito, tem publicações aí, eu acho que até
mensais, semanais, a gente pode indicar, aproximar, sabe? Tentar trazer um fórum aqui para vocês, para discutir. Ainda para quem não conhece, é a Associação Internacional do Direito de Seguros, né? Então, tem muito debate, muita discussão, se avalia muito sinistro lá, né? E é aquela coisa que eu sempre digo, é uma discussão muito voltada para aquela banca que está ali, né? Que participa daquele tema, né? E aí a gente quer propor para trazer e abrir esse debate para o grande público, né? E o grande público está onde? Está aqui na rede social, está na internet, está nesses grupos que a gente pretende formar para debate, estudo e discussões, né? Então, olha só, eu estava lendo aqui esses temas, né, da revista dos tribunais e me deparo com o seguinte, o que me chamou bastante atenção aqui e que deve ser assim, um tema super atual, né, que é a questão do seguro de responsabilidade civil como alternativas aos danos causados pela inteligência artificial, né? Cara, então a gente vê muito falando nisso, né, de machine learning. E assim, a inteligência artificial, a gente está aprendendo com isso, o que isso vai impactar na questão do seguro, né? Que inteligência que ele vai trazer de dados, de informações. Então, esse é o debate que está aqui. E outro debate interessante que eu encontro aqui nessa literatura, né? São, na verdade, duas grandes publicações, né? Tem a Tomo 1 e a Tomo 2. E assim, pô, agradeço aqui, não estou fazendo comercial, não preciso fazer comercial de ninguém. Mas ao Ilan, né, o Ilan Goldberg, que mandou isso para mim, foi um presente que recebi aqui no começo do ano com muito carinho, né? Eu digo que vou abrir mão assim de algumas séries para ler isso, porque tem bem a ver, né? Saber a opinião dos advogados, de quem teve o tempo, a dedicação e o carinho de escrever isso para a gente que atua no mercado. Eu acho que para corretor de seguros isso vai ser baita interessante. E eu vejo o tema aqui, né, que é o tema que me agrada, que me traz, que eu atuo, né, que eles colocam aqui como novos rumos para o seguro de responsabilidade civil. Eu estava lendo aqui os novos rumos para a responsabilidade civil e assim é uma coisa que é inevitável, né? Tudo é muito antigo, né? A lei é muito antiga, o Código Civil, como eu digo, ele vem se reformulando e tudo mais, mas o que eu percebo é o seguinte, né? Ele trata temas aqui que são coisas muito fixas, assim, né? Muito fundamentais, é quase como cláusulas pétreas, né? Que não mudam, né? Que é a questão da responsabilidade civil, isso nunca vai mudar, quem a gente vai reparar. Trata muito a questão da figura do terceiro, quem que é o terceiro, então eu sempre gosto de trazer esse tema, né? Para debate, nas minhas aulas, quem que é o terceiro, né? Com quem que a gente não chama nem terceiro, né? Eu chamo assim de coadjuvante, né? Porque dependendo da situação, você é o terceiro, em que sentido? Sei lá, eu sou um gestor de risco, então, cara, eu sou o cara que estou tomando o risco, estou fazendo a gestão do risco, de certa forma eu exponho isso tudo, mas eu também me prejudico. Mas aí qual que é essa confusão de eu também me prejudico, né? Porque se eu tiver que ter um custo de defesa, então não é só a figura do terceiro que é indenizado e tal, né? Naquele conceito que a gente pode bater o olho e entender aqui, né? Mas o patrimônio do segurado e o patrimônio da pessoa física, do gestor, também é protegido aqui. E é engraçado, eu tava lendo aqui, né, no Facebook, essas coisas, e recebi ali, não foi direcionado para mim, então eu não vou nem citar quem foi que mandou, mas eu acho que no canal e aí tem cobertura, eu acho que é interessante a gente olhar isso. O ponto é o seguinte, cara, um corretor de seguros perguntando qual que é a importância da contratação do seguro de RC para corretor de seguros. Olha, cara, que pergunta muito desafiadora, né? Qual que é a vantagem? Porque eu não sei se ele pergunta isso porque ele teve algum sinistro que não foi indenizado, ou ele teve algum problema, que eu fiquei muito intrigado com a pergunta desse corretor, né, cara? Ele perguntando por que ele deveria de comprar uma pólice de RC, corretor de seguros. Eu participei de um debate com o Sincor, Fenacor, um tempo atrás, e assim, eu dei até minha opinião, mas eu dei minha opinião de leve, né? Porque tem coisas que a gente também tem que respeitar e entender o mundo como ele é político.
E eu falava há pouco aqui que o livro aqui desse meu amigo, né, quase me convenceu a entender o que é a obrigatoriedade do seguro, e que o seguro de responsabilidade civil, pelo menos o ambiental, haveria de ser obrigatório. E por que eu estou falando isso? Teve um debate um tempo atrás, lá na Sincor, Fenacor, etc., referente à obrigatoriedade do seguro de corretores, para corretores de seguros, tinha que ser obrigatório. E assim, a questão da obrigatoriedade, eu até achei que para corretor de seguros, como para o broker de resseguro, é obrigatório. Broker de resseguro, eu já falei aqui num outro vídeo que eu gravei, não sei, para broker de resseguro é obrigatório. O cara tem que ter uma apólice, até porque ele mexe com milhões e tal, ele pode receber o prêmio, repassa o resseguro e tudo mais. Cara, para ele é obrigatório ter uma apólice de responsabilidade civil, para ele operar no Brasil. E para o corretor de seguros não tem. Agora, o corretor de seguros, cara, ele está numa polêmica, né? Essa questão da comissão, de ser aberta ou não ser aberta na apólice. Pô, agora a gente está ouvindo a questão aí da mudança na gestão da SUSEP. Cara, eu tenho uma opinião muito clara a respeito disso, né? Eu acho que tem que se agregar valor nas operações. Meu convite aqui, meus próximos passos é realmente para toda essa questão jurídica, técnica que a gente tem aqui, é transformá-la não num jurídico técnico, mas trazer um técnico prático. Então a gente precisa de exemplos, a gente precisa estudar o dia a dia, e vocês vão perceber que é complicado, mas não é tão complicado quando a gente tem as ferramentas, as peças, trabalha com antecipação, olha o que está acontecendo com os outros, né? Eu chamo isso de uma palavra, eu coloco uma palavra, um nome mágico para isso aí, né? Eu chamo isso de subscrição. Quando a gente tem a subscrição, quando a gente subscreve o risco e coloca junto com a subscrição de risco uma ferramenta de gestão de risco, pô, cara, eu acho que a chance de dar problema na hora do sinistro, a chance de a gente ter essa surpresa, pô, não tenho cobertura, é grande. De a gente evitar essa surpresa de não ter a cobertura. Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que a gente partir para o lado da subscrição, entender, quando a gente fala dessa venda, essa venda online, cara, assim, vamos entender qual que é essa venda online, o que ele está buscando, qual que é o perfil do cliente, né? Porque, cara, vamos pegar um médico? Vamos pegar um médico, beleza. Cara, estou vendendo online, beleza? Para médico. Olha, eu vou te falar o seguinte, gineco e plástico, eu acho que não vai ter uma venda automática para esses caras, entendeu? Para esses profissionais. Então a gente tem que ficar atento, né? Qual que é o interesse da venda online, o que essa massificação está buscando e qual que é a oportunidade que o corretor, ele como se tornando um especialista, um conhecedor e tendo um network com empresas e pessoas que podem trazer uma solução para ele nesses riscos mais complicados, eu acho que aí está onde você agrega valor e você pode colocar o seu preço e cobrar o seu preço à vontade. Porque quando o segurado perceber que você é a diferença, e eu vou falar, isso é cíclico, gente. Cara, eu vou te falar, a gente está vivendo um momento agora, o mercado está hard, né? O que eu percebo? Eu percebo o seguinte, isso eu não estou vendo em nenhum livro escrito, eu estou vendo o seguinte, essa é a história que a gente vive. Aqui nesses livros que eu mencionei, eu não li ainda, tá? Então não vou nem me arriscar, né? Eu li, dei aquela leitura de orelha, sabe? Quando você olha assim por cima e tal. E assim, tá tratando muito a questão da Covid aqui, cobertura da Covid ou não Covid e tal. E eu vou te falar o seguinte, na prática, né? Na prática, o que eu percebo? Genou complicadíssimo a questão do Covid, cobertura por Covid ou não. É uma discussão, nos contratos de resseguro de Genô, está uma discussão séria a respeito disso. Se vai dar cobertura para isso ou não. Pensa o seguinte, cara, eu sou funcionário de uma empresa, o cara me chama para trabalhar. Não, tá tudo normal, volto a trabalhar. Cara, pega o Covid, venho a falecer ou sei lá o quê. E aí?
Cara, é responsabilidade de quem isso? Do gestor? É um ambiente que eu, no começo da pandemia, estava pensando assim, falando, não, peraí, isso não é responsabilidade da empresa, porque não tem esse vínculo. É um vírus, tá aí e tal. Mas de acordo com que você vai estudando e vai percebendo algumas coisas, cara, eu tenho que dar a mão à palmatória e falar, pô, realmente, cara, a gente tem que ter uma cabeça bem aberta, boa, entender o comportamento do mercado, e o mercado de resseguro é o primeiro que está dando sinal. Está aumentando taxa, ele está restringindo cobertura, o mercado vai ficar hard. A boa notícia é que tem gente segmentada, especializada sempre por aí. Então, assim, o mercado está em transformação, não só na questão de circulares, de mudança de SUSEP, ou de abertura de mercado de novos clausulados e tudo mais, mas assim, tem uma mudança também para a gente na questão de aceitação, precificação, né? E eu falando aqui de livros e tudo mais, que é o tema de hoje, eu sempre dou uma fugida do tema aí e tal. Eu tenho aqui também, ó, o contrato de resseguro do PISA, tem o próprio seguro de RC aqui do Walter, né, que é o cara se dedicou a isso, trabalhei com ele há algum tempo também. Pô, eu tenho dicionários, enfim, pô, tem, e aqui é só um pouquinho, tá? Tem aqui embaixo aqui umas pastas de subscrição e tudo mais. Mas por que eu tô falando isso? Cara, assim, pô, o cara, eu não sou nem um super estudioso nem nada, mas eu vou te falar o seguinte, cara. Esse negócio de RC no dia a dia, a gente tem muita dúvida, a gente precisa contar com o apoio dos amigos, e a gente sempre liga para alguém para tirar uma dúvida. O ponto é esse, né? Eu acho que a gente tem que estudar, entender o comportamento dos tribunais, né? Qual que é o posicionamento dos advogados que atuam na área do seguro, e principalmente na área do seguro de responsabilidade civil. Cara, entender por que essa dúvida, né? Se vale a pena ou não eu ter uma cobertura de RC como profissional corretor de seguros. Cara, eu acho que vale muito a pena ter uma pólice de RC, é o que eu já falei aqui. Só o custo de defesa já, se você está errado ou não, o custo de defesa já te ajuda bastante. Agora, de novo, cara, tem que tomar cuidado como compra. Aonde compra, essa facilidade da compra, precisa ler direitinho, entender, de repente ter um consultor para te ajudar, né? Porque outro dia eu também estava falando com os caras aí, né, do sindicato de corretores e tal, e, cara, eu acho o seguinte, assim, eu falei isso também, eu falei isso dentro do Sincor lá, os caras quase me jogaram da janela ali do Anhangabaú, ali do prédio. Cara, mas tem coisas que você precisa de alguém para vender para você, né? Sabe aquela história de casa de ferreiro espeta de pau? É isso que eu acho. Então eu acho o seguinte, talvez, né, a venda do seguro para corretor de seguros não deveria de ser permitido o próprio corretor de seguros, ele ser o corretor da pólice dele. É um tema que eu debato, assim, né? Eu estou bem aberto para debater, né? Seria como o dentista tratar do próprio dente, né? Ou sei lá, cara, ou o cabeleireiro cortar o próprio cabelo. O cara tem que ter mas muita técnica, muita experiência e ter muito relacionamento com a seguradora, né? Porque a seguradora vai bater o seguinte, cara, ela bate no ponto, a seguradora vai bater no ponto seguinte para o corretor de seguros, conflito de interesse. Então, talvez, para evitar o conflito de interesse, cara, eu já levei uma proposta também, né? Pô, por que não criamos, aí, corretores de seguros, estão me ouvindo nesse momento, por que não criamos uma câmara arbitral? Vamos colocar lá, cara, assim, para ver, olha, vamos olhar o erro do corretor. Cara, isso é comum. Pega o médico, Conselho Regional de Medicina, cara. Você vai cair lá nos caras que vão olhar se você errou ou não. Beleza, vai estar correndo no cível o processo do médico em paralelo. Até vai, né? Porque antigamente tinha que ir para o CRM, aí hoje não. Hoje o cara pode denunciar o médico e o CRM vai falar se teve um erro ou não. Cara, mas você tem o CRM, você tem o Conselho de Ética da OAB, né?
Porque o corretor de seguro a gente não tem isso, né? Pô, eu estou super à disposição de trabalhar num tema desse, ou de atuar até, sei lá, como conselheiro, como árbitro, como apoiador, ou a gente criar um produto, por que não, né? Pô, criamos um produto aí, pegamos aí alguns corretores e criamos entre vocês uma apólice, um produto. Pô, estou bem à disposição para a gente sentar e olhar isso, criar uma câmara arbitral. Porque, cara, eu não posso ficar confortável com essa pergunta se vale a pena o corretor de seguros comprar uma apólice ou não, e sendo o próprio corretor que faz essa pergunta, né? Então, acho que tem um monte de caminho para a gente percorrer, algumas soluções aí que a gente pode olhar, e saindo da questão do conflito de interesse, indo para a técnica, né? Então, colocamos lá gente que conhece seguro, gente que não conhece seguro, enfim, para ter várias opiniões, né? Olha, eu tenho um caso muito interessante, né, que eu pude subscrever durante alguns anos, e era uma empresa, cara, é uma empresa de agronegócio, no interior de São Paulo. E agronegócio, todo mundo sabe que é o segundo ou terceiro maior causa de acidente de trabalho, está relacionada aí com o agronegócio, né? É uma das top 3. E, cara, isso infelizmente acontece. E se você vive numa cidade do interior, né, você tem o juiz que vai atender essa causa. E assim, o que aconteceu, cara? O segurado mudou de seguradora. E esse segurado, com a seguradora antiga, ele tinha um modus operandi. O que aconteceu é o seguinte: ele fazia o acordo transacional direto com a vítima, com o apoio do advogado e do juiz, e posteriori a seguradora homologava. Cara, estou repetindo o seguinte: eles tinham um operacional já combinado com a seguradora, tá? Por que era esse operacional combinado com a seguradora? Porque era o seguinte: para não encarecer, para a seguradora não ser denunciada a lide, chamada no processo, porque se a seguradora é chamada no processo, denunciada a lide, né? O que acontece? O custo da seguradora dobra, porque ela vai ter que contratar um advogado para defendê-la, além de defender o segurado. Então eles tinham esse modus operandi. Funcionava bem. Lembrando, aqui na revista Tribunais, aqui, que eles editaram, aqui, publicaram, é o seguinte: tem uma situação aqui onde o segurado transacionou, fez tudo e não comunicou ao segurador e não teve direito à indenização. A seguradora declinou, porque o segurado não pode fazer o acordo, pagar, assumir culpa sem comunicar ao segurador. Isso não pode. Em nenhum seguro de RC. Inclusive de RC veículo, fazer aqueles acordinhos de franquia. Cara, cagada. Comunica a seguradora. Bom, vamos lá. O que aconteceu nesse caso da empresa do agronegócio? Cara, mudou a seguradora. A seguradora falou: não permito você fazer a transação, não permito você negociar sem me comunicar. Cara, a seguradora, o que ela fez? Bateu o pé. Cara, o segurado, o que ele fez? Comunicou a seguradora. E a seguradora, né? Cara, vou compor, vai para minha análise de sinistro depois. Cara, vou mandar o inspetor, pai. E o juizão lá com a caneta fervendo para assinar o acordo e tudo mais, né? E vou te falar o seguinte: o que acontece? Demorou. Cara, o juiz chamou lá o segurado. Eu já não era mais a seguradora nessa época. A Risk Manager me chamou, falou: Márcio, estou com um puta de um problema aqui, um baita de um pepino. Mudei de seguradora. A seguradora não quer autorizar o procedimento que a gente tinha aqui. Por isso que é importante. O corretor de seguros é o seguinte: é importantíssimo você escolher bem a seguradora. Você, cara, fazer um plano, né? Um SLA de atendimento de sinistro com a seguradora. Não adianta ter só preço, e não adianta. Cara, faz o SLA. É o que eu falei, a palavra mágica: subscrição e gestão de risco. O que aconteceu nesse caso? Vou te dizer. O juiz não só canetou o processo, como ele meteu o que a gente não tem aqui, essa figura, mas a gente depara com ela.
ele colocou logo foi um dano punitivo. Então ele disse o seguinte, olha, a indenização pelo acidente custou, sei lá, 100 mil. E pela demora no processo, a letargia e etc, etc, cara, não é mais 100 mil, agora é 500 mil. Não era bem esses números, mas eu estou dando uma ordem de grandeza que foi sim 5 vezes maior do que a indenização. Aí adivinha, o que a seguradora falou? Que não cobria esses danos punitivos, ou seja, confusão, cara, confusão. E por que eu estou falando isso? Porque assim, cara, é importante a gente entender por que o risco é coberto, por que o risco é declinado, por que essa pergunta, né, se vale a pena ou não comprar um seguro de RC. E o seguro de RC, ele é mais... Olha, eu vou vender esse peixezinho aqui porque ele é mais do que uma pólice, né, cara? Ele é um serviço, ele pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 5 anos, quando a pessoa que você fechou o negócio não está mais na seguradora. Então, olha só, é bem importante ter o procedimento, ter tudo isso aí registrado, né? A literatura, que é o tema de hoje, traz tudo isso. Isso está escrito aqui, é só ler, entender. Ou se vocês, de novo, vou mostrar aqui, se vocês quiserem, né? Eu falo lá com o Ilan, não sei como é que a gente distribui, ou como é que ele distribui essa publicação, onde busca. O Peri eu sei que está à venda, o do Walter, enfim, outros autores aí, não vou ficar citando não, porque se eu esquecer alguém, né, é bem chato. Mas o canal, né, o que a gente vai montar aqui é isso. Se você não tem acesso a isso, ou se você quer ter acesso a isso, me deixe saber, coloque a sua dúvida aqui, vamos junto trabalhar esse network, e em breve eu vou trazer mais e mais novidades em relação a isso. Por hora, a gente fica aberto aqui nesse canal, e aí tem cobertura da sua vontade, da sua disponibilidade de trazer casos e situações, a gente debater aqui, porque às vezes uma dor, um tema seu pode ajudar outras pessoas que passam por isso nesse momento. Essa troca de experiência, a gente tem muito essa experiência, porque quando você está na seguradora, você olha o mercado praticamente como um todo, né? Você olha vários segmentos, você olha vários corretores com essa questão de cobertura ou não. A gente percebe um movimento na área profissional de massificação para médico, advogado, contador, enfim, o que está acontecendo, quem que é querido, quem que não é querido, por quê? Porque a gente está olhando o que está acontecendo no mercado de resseguro. Então o mercado de resseguro que antecipa o que vai acontecer no mercado de seguros. Então a gente vê restrição, a gente vê taxa subindo, a gente vê o tema do Covid sendo muito debatido, o DNO, a gente ainda continua olhando, cara, assim, o DNO a gente continua olhando a questão de um mercado extremamente hard, do mercado que vai se complicar para os próximos meses, aí, anos, porque existe um grande temor, né, da crise decorrendo do Covid, né, que a gente sabe que a questão das empresas, a questão de como que a economia vai se restabelecer, podendo impactar em muitos negócios, fechamento de negócios, e aí você tem toda a questão do gestor ali, né, exposto, enfim, aí nego vem excluir a Covid, cara, e se a empresa fecha aí por conta, sei lá, da crise, cara, olha a Ford, meu Deus do céu, cara, o que a Ford é o seguinte, eu acho que a Ford está sem um consultor lá, ou então é muito fake news, porque a Ford vem e fala assim, olha, a gente vai sair do Brasil por causa do Covid e por causa do dólar. São dois temas complicadíssimos de você ter cobertura no DNO, né? Esse tipo de declaração. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai declarar e comunicar, né? Convido todos vocês para continuarem aqui me acompanhando nesse canal, e aí tem cobertura. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem. E se precisar de dica de livros, precisa fazer seu TCC, onde que eu vou achar literatura para isso? É bem difícil. Puta, brother meu tá fazendo um TCC aí de recall, de tempering, deu uma cabeçada para achar, acho que já achou, né, que não falei mais com ele, mas é isso. A gente está aqui para ajudar, colaborar, não vamos conseguir dar solução para tudo,
mas juntos vamos conseguir pelo menos achar um bom caminho para resolver as questões aqui da responsabilidade civil. Ok? Obrigado, beijão, tchau, tchau.